Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, hoje comemoramos a maravilhosa festa de Santo Inácio de Antioquia, portador de Deus, e São João de Constantino. São Paulo nos disse que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Isso significa que toda a nossa fé jaz naquilo que é a ressurreição dos mortos. Nós cremos que nosso Senhor Jesus Cristo superou todos os falsos deuses, todos aqueles credos que eram dados pelos politeístas, que eram, obviamente, crenças manejadas pelos demônios por trás de faces de deuses, de ídolos. Nós cremos que nosso Senhor é maior do que os falsos deuses, maior do que os demônios, porque aquilo que o demônio nos deu, que é a morte através do pecado, e o salário do pecado é a morte que atravessa o homem de dentro para fora, de cima para baixo, de todos os lados, através da corrupção, da corruptibilidade. Nisso a mortalidade entrou no homem e essa é a nossa doença. E nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente porque Ele é aquele Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual é o Deus dos vivos e não Deus dos mortos, que fez tornar-se para nós a vida eterna e a vitória sobre a morte uma realidade. É isso que consiste a fé ortodoxa, em acreditar que o Deus que nós proclamamos venceu a morte. É só por isso que vale a pena passar por tudo que nós passamos nessa vida e aguentarmos essas tristezas e calamidades que nos abatem. Da mesma maneira, se não é por essa esperança na ressurreição, São Macário o Grande nos diz, é impossível que um homem derrote Satanás, porque serão tantas as tristezas, tantos desânimos, tantos pensamentos de paralisia, que se nós não tivéssemos a esperança da ressurreição do dia vindouro, nós não conseguiríamos nos manter de pé, nem mesmo animados para iniciar este combate. E a perseverança no meio do combate é também mantermos a esperança de que ressuscitaremos. E a vitória, aí essa é quando nós ressuscitarmos, e essa vitória virá de Cristo. Portanto, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, primeiramente, nós, quando imaginamos que, portanto, a nossa fé é baseada na ressurreição de Cristo, nós sabemos que a corrupção está em nossas veias. E se a corrupção está em nossas veias, significa que morreremos. Isso é inevitável, todos morreremos. Mas há uma diferença. Para aqueles que forem capazes de ressuscitarem, terão a vitória definitiva sobre a morte de uma vez por todas. Mas como se dará esse processo? Como será possível que nós adquiramos a força para ressuscitar dos mortos? Isso significa que nosso Senhor fez por nós um trabalho. Ele edificou a natureza humana em si mesmo, em sua pessoa, e a sua natureza humana agora está insuflada com poder sobre a morte. A sua natureza incorrupta, a sua natureza agora, uma vez que ele não tinha pecado, a morte não pôde contê-lo, e ele inclusive ressuscitou. Então nós só participamos agora em Cristo de uma natureza humana completamente dotada de incorrupção, como até mesmo um corpo ressuscitado. E é por isso que nós temos que nos unir em nosso Cristo. O que determinará na regeneração? Quando todos ressuscitarem, se nós estaremos com um corpo que ressuscitará para a vida eterna, ou um corpo que ressuscitará para a corrupção, um corpo caquético, isso se dará nesta vida. E nesta vida nós podemos perguntar, mas como nós vamos então adquirir a força para ressuscitar? Purificando nosso coração, purificando a nossa alma, e então uma vez que a alma estiver pura, esta própria participação da natureza divina de Cristo será possível. A corrupção não estará mais abundando em nós já nesta vida, mas sim nossa alma estará abundando vida eterna, a energia eterna de Deus. E se a alma nesta vida morrer com a energia de Deus, significa que quando ela for invocada, para que possa então ressuscitar, ela trairá novamente os elementos de seu corpo. E esses elementos vão ser compatíveis com aquilo que está em sua alma. Se a alma energizou o corpo já nesta vida, para que nesta vida pudesse a alma dotar-se de vida eterna, significa que também quando ela no ser invocada para que o corpo ressuscite no último dia, ela dará ao corpo essa mesma energia que o adquiriu nesta vida. Mas aqueles que infelizmente morreram com a alma sem vida eterna, sem participação naquilo que é a pessoa de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, significa que quando houver a ressurreição, esta alma passará para o corpo a mesma energia que estava dotada. E se essa energia era a corrupção, para toda a eternidade passará com um corpo completamente caduco, com um corpo monstruoso, um corpo zumbi, assim digamos. Ainda que ressuscite, ressuscitará para a perdição. E isso se dará porque primeiro a alma ressuscitou no batismo. Então adquiriu energia para um dia que também regenerasse e ressuscitasse o corpo.
Mas se a alma não passou pelo batismo, ou passando pelo batismo, não atualizou o batismo constantemente, limpando-se, constantemente atualizando a limpeza de seu coração e de todas as suas faculdades, mesmo que ela tenha sido batizada e ressuscitada já no batismo, pode ser que ela não manteve essa energia. E novamente foi dominada pelo pecado, e novamente em suas veias jazia corrupção. E se isso for uma realidade, significa que também comunicará ao corpo, na ressurreição, infelizmente, a sua própria corrupção. E nós podemos nos perguntar, mas como conseguiremos limpar a nossa alma? Parece uma tarefa difícil, uma tarefa mais ou menos que dotada apenas para os santos. E muitas vezes pensamos que estamos tão distantes de limpar a nossa alma que parece que pode ser que a nossa ressurreição esteja muito longe de acontecer. Pode ser que nós talvez sejamos tentados de nem acreditamos que pode ser que nós vamos ressuscitar com um corpo dotado das características de nosso Deus. Mas talvez já estejamos como desanimados para a perdição. Porque parece que de fato longe estamos de uma purificação. E quando comparamos nossa vida com a vida dos santos, vemos que nós não temos nada semelhantes a eles. A não ser que possuímos a mesma natureza, o mesmo corpo, o mesmo sangue, somos dotados de carne e sangue como santos, e que assim as armas que eles possuíam são as mesmas armas que nós também possuímos. Fora isso, o que nós temos em comum com os santos? Nada, nós somos abundantes em paixões. Mas temos, novamente, repito, a mesma natureza de carne e sangue corrupta que os santos possuíam, e as mesmas armas que eles também possuíam. E se o que determinará a ressurreição seja para a vida eterna, seja para a perdição eterna, significa o quanto a nossa alma já nesta vida adquiriu esta limpeza através da participação na energia de Deus, nós podemos nos perguntar, e então é muito difícil isso para nós, estamos anos-luz desse estado de purificação, como podemos adquirir tal processo? E nada mais, nada menos melhor, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que os santos que hoje comemoramos para nos mostrar de que maneira nós podemos de fato limpar o nosso coração, a nossa alma, para que a energia de Deus, inflando a alma com a graça, possa a alma, uma vez energizada pela vida eterna, comunicar essa energia para o corpo e um dia ele poderá ressuscitar. E nisso se baseia a nossa fé. Primeiramente, nós comemoramos Santo Inácio de Antioquia. Depois, comemoramos hoje também São João de Constrado. Primeiramente, todos eles tiveram algo para nos mostrar em relação de como se dá a purificação de nossos corações de maneira real, que é possível. E essas pessoas eram homens, nascido entre os primeiros séculos da Igreja, praticamente no raiar do segundo século, no ano 107 entregou o seu espírito, e o outro mais recente da linha do tempo para nós. Já no século XX, São João de Constrá ainda estava vivo, faleceu em 1908. Então nós temos aqui dois grandes portadores de Deus, teóforos padres, para nos mostrar que tanto a graça que estava presente no começo da Igreja, quanto também agora, nesse limiar dos tempos, está presente da mesma maneira, com o mesmo poder. A Igreja é o depositário do Espírito Santo da mesma maneira que sempre foi nos tempos apostólicos e será até o fim. Então a primeira resposta é que é possível, de fato, sim, que nós possamos adquirir a purificação de nossas paixões. Como? E esses dois santos de hoje nos mostram que isso é possível através de uma vida em Cristo. E o que significaria ter uma vida em Cristo? A vida em Cristo é a única vida que é capaz de fazer com que, de fato, nós tenhamos a purificação de nossos corações, a purificação de nossas almas, limpos ao ponto de que Cristo venha morar neles. Porque aquele que é santo mais que todos os santos não tem como morar numa habitação de impureza. O santo dos santos só pode vir habitar naquilo que é uma morada santa. E novamente caímos na mesma pergunta, mas nós estamos muito distantes disso. Como podemos adquirir e nos apropriar daquilo de Deus? Porque nós comemoramos hoje Santo Inácio, o portador de Deus, aquele que era teóforo, que Deus veio morar nele. E também São João de Constrá, que por toda a sua vida e seus milagres nós tivemos total garantia de que Deus também morava e habitava em São João de Constrá. Mas atentemos primeiro à vida de Santo Inácio. Por que será que Santo Inácio de fato era um portador de Deus e Deus veio morar nele? Por isso chama-se um teófilo padre, um portador de Deus. Vocês sabem que Santo Inácio de Antioquia, primeiramente, quando Nosso Senhor certa vez estava pregando às multidões, um certo menino estava entre a multidão e Nosso Senhor o trouxe para seu colo
o colocou no seu colo e disse: se vós todos não fordes como esse menino, não podereis entrar no reino dos céus. Se não vos transformardes em criancinhas, jamais podereis entrar no reino dos céus. Isso significa que para entrar no reino dos céus, para ter a purificação de nossas almas e nosso coração e adquirir o reino dos céus, seja o que é o reino dos céus, é a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para adquirir a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário se tornar como uma criancinha. E o que é uma criancinha? Uma pessoa dotada de inocência, de pureza. Por isso que eu vos disse desde o começo que a única maneira de adquirir o reino dos céus, a ressurreição, é purificando-nos. Essa é a parte, existe a sinergia entre Deus e o homem. E a nossa parte significa purificar-nos. Quanto a como seremos purificados e que graça nos purificará, isso é a parte de Deus. Mas trabalhar nessa limpeza é a nossa parte, numa sinergia, numa cooperação entre Deus e o homem. E isso chama-se um mistério, chamado os sacramentos. Ou um sacramento, chamado a vida de Deus e o homem, quando os dois juntos colocam a própria vontade trabalhando para isso, para que haja limpeza do coração do homem. E Santo Inácio era justamente aquele menininho que Nosso Senhor no Evangelho colocou sobre o seu colo e disse: se não fosse como essa criança, não entrareis no reino dos céus. Mas mais do que uma maneira alegórica, que Nosso Senhor se referia às criancinhas, estava se referindo profeticamente, dando uma profecia a quem viria se tornar Santo Inácio, esse menino Inácio. E quem ele se tornou? Sabem que a igreja de Antioquia foi fundada por Pedro e Paulo, logo em seguida tornou-se uma sé, onde a primeira vez foram chamados o nome de cristãos. E o primeiro bispo ordenado, portanto, por Pedro e Paulo para a sé de Antioquia foi Évodos. Depois do bispo Évodos, ele faleceu e depois disso veio à tona Inácio. Aquele menino de outrora, que estava sentado no seu diante do Evangelho, diante de sua pregação, tornou-se o segundo bispo da sé de Antioquia. E o bispo Inácio, o portador de Deus, foi um homem célebre naquilo que era o trabalho de piedade, de jejum, de oração, e orava incessantemente. E a prova que orava incessantemente é que todas as vezes que as pessoas o perguntavam por que ele estava sempre com o nome de Jesus nos lábios, ele dizia: porque esse nome está escrito dentro do meu coração. Aí está porque de fato era portador de Deus. Aí está o grande mistério, até mesmo que os santos exicastas futuramente iriam nos colocar em método até, escritos em um método capaz de como purificar o homem. Santo Inácio já estava sendo o primeiro teóforo. E depois tivemos a graça dos santos exicastas, através do dom do Espírito Santo, até escreverem para nós métodos muito claros de como podemos ter um modo de vida que purifica o coração. Para ter qual é o objetivo do método do exicasmo? Ter o nome de Deus inscrito dentro de nossos corações, para que Deus venha morar dentro de nós. E a partir daí todos conviviam com essa maravilhosa pessoa chamada Santo Inácio. Mas quando diziam que era um homem que portava Deus dentro de si, estava sempre com o nome de Jesus nos lábios, sempre, sempre, e perguntavam: por que balbucias tanto o nome de Jesus incessantemente? Porque esse nome está escrito dentro do meu coração. Até aí todos pensavam que tratava-se de uma alegoria, a graça do Espírito Santo que abundava em Inácio, a comunhão que existia entre Inácio diante de Deus. Mas, além disso, chegou um certo momento onde Inácio foi levado para o Coliseu. Foi arrastado, desde o imperador Trajano, houve uma perseguição contra os cristãos, e na sé de Antioquia, Inácio foi arrastado e preso, e levado em cativeiro, navegando desde Antioquia até Roma. Porque o imperador Trajano, quando ameaçou a oferecer sacrifícios e ele se negou, foi dito a ele então que ele seria agora espetáculo para o mundo no Coliseu. E ele disse: pois bem, para mim será ótimo que agrade o meu Deus com tal martírio. E para que vejais que Santo Inácio vivia uma vida em Cristo, e para que entendeis o que é uma vida em Cristo, vou vos ler 2 trechos da vida de Santo Inácio, onde ele mesmo narra a respeito de o que seria, na concepção dele, uma vida em Cristo. Para que vós entendais também, quando eu digo uma vida em Cristo, o que significa uma vida em Cristo. E Santo Inácio, quando, por exemplo, muitas vezes retratava como se dava a sua relação com o próprio Deus, assim ele dizia: eu busco aquele que morreu por nós, eu desejo aquele que ressuscitou por nós. Meu amor foi crucificado, e dentro de mim não há nenhum fogo amoroso pelas coisas materiais, mas sim a água viva que fala dentro de mim, de dentro chamando-me. Eu vou para o Pai.
Outra vez, quando já estava prestes ao próprio martírio, já em Roma, diante do Coliseu, exatamente no dia 20 de dezembro, como estamos comemorando hoje, 5 dias antes do Natal ortodoxo, assim Santo Inácio fortaleceu seu povo, dizendo, já no Coliseu: Homens de Roma, vós sabeis que estou condenado à morte, não por qualquer mal fazer, mas no amor do meu único Deus, por amor ao qual me abraçou e por quem eu aspiro. Eu sou o trigo e pelos dentes das feras, serei moído de modo que eu seja para ele um pão puro. Assim, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, o que significa, portanto, ter uma vida em Cristo? Santo Inácio, no próprio martírio, estava falando de uma certa relação que ele tinha com Deus e que estava preparando os seus fiéis, o seu povo, para entenderem o que significava de fato ter o nome de Deus escrito no coração. Até que ponto isso era uma alegoria ou de fato era o resultado de uma verdadeira vida em Cristo. Quando nós dizemos que alguém deve ter uma vida em Cristo para purificar de suas paixões e ser um teóforo, ou seja, alguém que porta Deus dentro de si, ao ponto de que Deus veio morar dentro desta pessoa, isso não é uma mera alegoria, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, mas começa com um processo. E o processo chama-se ter uma vida em Cristo. Ou seja, mergulhando em Cristo através do batismo, dos sacramentos, Cristo vem morar em nós. Isso é para todos nós. Todos os cristãos ortodoxos que adentram no batismo, está inaugurado neles esta vida, uma vida em Cristo. Agora, depende de nossa vontade se vivemos ou não tal vida. E como é essa vida? Não há exemplo melhor do que nossos santos padres nos dão a respeito de o que é viver uma vida em Cristo. Novamente, repito e vos digo, quando nós estamos apaixonados por alguém, é impossível que nós até deixemos de pensar nessa pessoa amada. Nós acordamos e antes de abrir os olhos, a primeira pessoa que nós estamos pensando o que faz ou deixa de fazer é a pessoa amada. Quando nós estamos adormecendo, ainda que nossos olhos já se fecharam, nós ainda estamos pensando na pessoa amada e não conseguimos parar de pensar nessa pessoa. Quando nós estamos agindo diante das pessoas, toda a nossa honra, a causa de nosso ser, é que nós iremos tratar a nossa relação com as coisas e com as pessoas baseado de como essa pessoa amada irá nos identificar. Ainda que elas não estejam presentes fisicamente, tudo fazemos como na presença da pessoa amada. Todos os nossos pensamentos não podem ser desligados da pessoa amada, seja o que quer que estejamos fazendo. Nós tomamos café pensando na pessoa amada. Ligamos o chuveiro, tomamos o banho, pensando na pessoa amada. E isso é natural para nós. Passa a ser um estado de vida. E se isso é possível entre o homem e a mulher, quanto mais não é possível para aqueles que se apaixonam por Deus. E aqui está o resultado para vós, o que significa ter uma vida em Cristo. Significa viver apaixonado por Deus. E se é possível de um homem ou por uma mulher se apaixonarem, é óbvio que é muito mais possível e garantido que o homem se apaixone por Deus. Se isso é impossível, ter a base e o fundamento de uma vida em Cristo. Não existe vida em Cristo se nós não nos apaixonamos por Ele. Ao ponto de ter uma relação de que tudo que nós fazemos todos os dias é como se estivéssemos na presença de Cristo. Se nós nos colocamos dessa maneira, todas as nossas ações, a nossa relação com o próximo, as ofensas, ou o amor, ou a caridade, tudo será feito como que tendo Cristo em nossa presença. E novamente vem a questão diante de nós. Parece que, então, colocando essa medida de amor e de relação com Cristo para a nossa vida, parece que estamos muito mais distantes, então, do que seria uma vida em Cristo. E o que podemos fazer, então, para adquirir essa relação? Porque se essa é a verdadeira relação que deve existir entre Deus e o homem, quão mais distante, então, parece que nós estamos daquilo que é a nossa relação ideal com Deus. Mas voltemos agora ao martírio de Santo Inácio. Se tão distantes estamos da vida com Deus, vamos finalizar um pouco a respeito do martírio de Santo Inácio. No momento onde os leões foram soltos, e como espetáculo ao mundo, como narra bem o seu ícone de Santo Inácio, ele foi completamente rasgado e estripado pelos leões, um milagre aconteceu, o seu coração ficou intacto, ainda que os leões são carnívoros e o dilaceraram para todo o seu corpo, o seu coração ficou intacto. E os pagãos, como um deboche, não satisfazendo-se ver aquele espetáculo, pregaram o coração e com uma adaga partiram o coração em 2 pedaços. Mas quando abriram o coração de Santo Inácio, estava escrito em letras douradas, Jesus Cristo. E naquele momento todos viram de quando ele dizia que de fato o nome de Deus estava dentro do seu coração e por isso ele não parava de clamar Senhor Jesus Cristo nos seus lábios.
Não era apenas uma alegoria de que Deus havia vindo morar nele pela graça de Deus. Deus havia escrito com letras douradas em seu coração o seu próprio nome. E por isso, nisso glorificou a Deus. Deus foi glorificado em seus santos mais uma vez. E, portanto, assim Santo Inácio entregou sua vida ao Senhor, mostrando que mesmo diante do martírio, a graça de Deus estava ainda mudando em suas próprias relíquias. E isso é o sinal de que na ressurreição dos mortos, o seu corpo estava já energizado com a graça de sua alma, porque ele purificou-se de suas paixões e tornou-se como uma criancinha, ainda que ali já era adulto. Mostrando-nos que nosso Senhor cumpriu a profecia que disse: se não fores como essa criança, jamais podereis entrar no reino dos céus. Se não fores como as criancinhas, inocentes e purificados, não entrareis no reino dos céus. E Santo Inácio mostrou aquela profecia de nosso Senhor, que há que ter ele como modelo de que o nome de Deus venha a ser escrito também em nossos corações. É claro que nós não suplicamos com ousadia que o nome de Deus seja escrito até em letras douradas em nosso coração, mas ao menos de maneira pneumatófora. O que eu quero dizer com isso? Nossos santos pais nos dizem que através do Espírito Santo é gerado em nós um Cristo pneumatóforo. Ou seja, que pelo Espírito, pelo pneuma, Cristo pode sim, através dos dons do Espírito Santo adquiridos por um modo de vida que purifica-se a cada dia, combatendo com Deus e pedindo a Deus, suplicando a Deus em lágrimas de compulsão para que Deus venha purificar a sua obra criada em nós, então através do Espírito Santo o ícone de Cristo é colocado em nossa imagem. E depois de sermos novamente conformados com aquilo que é o protótipo original de Adão, somos elevados à semelhança de Deus. E isso é simplesmente o modo de vida cristão ortodoxo. Não há outra vida para nós, a não ser primeiro voltar ao estado original de Adão, sem paixão. Apates, uma pessoa desapaixonada no sentido de paixões. E depois uma pessoa transfigurada, ao ponto de resplandecer a luz do próprio sol. Porque assim como o metal, quando é desoxidado de sua ferrugem, passa a refletir a luz que paira sobre ele, assim também todo homem que é purificado pelo dedo de Deus, conforme se esforça para limpar o seu coração, passa também a ser alguém que reflete a luz de Deus, passando agora a não ser apenas imagem, purificado, mas quando o próprio sol reflete sua luz no nosso coração, nós passamos a ser outros Cristos. Um Cristo pneumatóforo. Uma mulher que é um Cristo pneumatóforo. Um homem que é um Cristo pneumatóforo. Que o Espírito Santo pairou sobre nós, nos purificou com suas energias e fez com que o ícone de Cristo fosse desenhado em nós. Isso é para todos nós. E para que isso ocorra, é necessário uma vida em Cristo. E a vida em Cristo é estar completamente apaixonado por Cristo. Se isso é uma realidade difícil para nós, se parece impossível para nós, nós temos a prova que mesmo no século XX é possível adquirir isso através da figura de São João de Constrá, o profeta do Deus vivo. São João de Constrá não viveu nos tempos de ouro da igreja, viveu no século XX, onde já nem havia concepção sobre as coisas que aqui nós estamos falando hoje. As pessoas daquela época eram completamente nominalistas. E por isso São João, quando foi chamado não para estar num deserto, não para estar dentro de um monastério, mas para ser um homem casado e virgem, um simples homem casado, padre de paróquia, no meio da cidade, mostrou que mesmo em condições onde todos estão em apostasia, onde ninguém mais entendia o modo de vida cristão ortodoxo, ele, como profeta do Deus vivo, sai diante das multidões e começa a pregar qual é a maneira correta de viver uma relação apaixonada com Deus. E assim, por que chama-se profeta do Deus vivo? O seu discípulo, que escreveu sua biografia íntima, discípulo Ikasurski, o seu discípulo direto, que quando tinha mais ou menos 20 anos de idade, participava das liturgias de São João de Constrá e escreveu uma das mais íntimas biografias dele, narrou que se pudesse escolher uma terminologia para falar de seu mestre, o Batsuka Yohan, seria justamente que era o profeta do Deus vivo. Por que essa característica? Porque assim como nos tempos de Israel, quando todos caíam na piedade, já não faziam questão de adorar o Deus vivo com coração e alma, e até apostatavam da fé, sempre Deus erguia profetas. Erguia pessoas que, através de uma certa até loucura e vergonha para o mundo, envergonhava os israelitas, levando-os a novamente entender o que era a fé no Deus verdadeiro, como era a relação apaixonada com esse Deus, ao ponto de que Deus é um Deus ciumento. Como Jeremias, Deus me seduzia e eu fui seduzido.
E novamente São João de Constrat, no século XX, mostrou que Deus havia, de fato, pecado de uma certa maneira, que ele vivia apaixonado por Deus. Toda a sua vida era uma vida em Cristo, ao ponto de, assim como a mulher, quando é apaixonada por um homem, até que escreve um diário, ou um homem que tem dom de poesia, que escreve diariamente seus cantos de amor à sua mulher amada, assim também São João de Constrat teceu um diário como fruto de estar constantemente apaixonado por Deus. E esse diário chama-se Minha Vida em Cristo. E ali, queridos irmãos cristãos ortodoxos, cada dia, mesmo com seus pecados, mesmo com suas paixões, ele escrevia como Deus atuava dentro dele. E que aquilo era um escândalo para a época, porque muitos achavam que ele estava louco falando de coisas que não existiam na igreja, porque já não havia fé na mística ortodoxa. As pessoas no século XX estavam já fadadas ao fracasso de crer que apenas a ortodoxia iria melhorar de maneira moral. Um tal nominalismo, já influenciado pelas escolas do Ocidente, infiltrado nos seminários e escolas acadêmicas ortodoxas, aquele tal nominalismo, cujo pai não foi nem somente o escolacismo, mas o William de Ockham, foi o grande pai no Ocidente daquilo que seria a maneira nominalista de ver a relação com Deus. E essa escola, infelizmente, de William de Ockham, foi importada para o Oriente e todos já estavam sendo formados em uma tal fé apenas moral. E o nominalismo imperava. E São João, ainda que formou-se no seminário, não foi para um deserto, não foi para um mosteiro, mas Deus o pediu que saísse como um padre casado e virgem no meio de multidões para pregar novamente o que era o Deus dos ortodoxos. Porque eles haviam se esquecido que Deus dos ortodoxos é um Deus próximo, não é um Deus distante, é um Deus que está batendo a porta do nosso coração em todo momento, para aqueles que deixam entrar e entram e se deixem namorar por nós. E quando nós temos uma vida apaixonada por Deus, passamos a ter uma vida em Cristo, mesmo com nossas paixões, de degrau em degrau, de graça em graça, purificando-nos, iluminando-nos e deificando-nos pela graça de Deus. Essa tradução do diário de Minha Vida em Cristo hoje está mais do que disponível em inglês. Jordanville havia publicado, algumas décadas já havia sido publicado São João de Constrat, Minha Vida em Cristo, mas Jordanville, recentemente, alguns poucos anos atrás, publicou isso de uma maneira uma tradução mais corrigida, não só literal, mas uma tradução mais orgânica para aqueles que podem ler. E nós também temos entre nós um arquivo espanhol de Minha Vida em Cristo. Estamos trabalhando para que possamos colocar em voga e disponível a tradução em português. Mas a todos nós, se quisermos, podemos ler o diário de São João de Constrat. E nós recomendamos, Padre Panteleimon, o fundador de nosso monastério, lia esse livro como livro de cabeceira todos os dias, Minha Vida em Cristo. E vemos que a vida de Padre Panteleimon era de fato uma vida em Cristo. A maneira como ele falava de Deus e comportava-se nos serviços litúrgicos, como celebrava a liturgia, como falava sobre a oração. Assim como nosso Senhor José Osicastro, todas as pessoas sempre falavam, que perguntavam, nunca te apaixonastes? E todos os outros padres diziam, sim, muitas vezes me apaixonei, mas certa vez me apaixonei por um amor maior. E por esse amor, larguei todos os amores. E isso tem que ser toda a nossa vida. Se dói no nosso coração de maneira bela o amor por uma mulher ou por um homem, quanto mais não dói, e quanto mais não é digno de graça, de fogo abrasador e ardente, como dizia São Simeão, novo teólogo, árduo ser consumido como a sarça de outrora. Estranha maravilha. É claro que essas três pessoas que são só Deus, quando se conectam no nosso coração, quanto mais não amaremos a elas. E há que deixar-se seduzir por esse amor. E essa é a vida dos cristãos ortodoxos, sempre foi em todas as eras. Nosso Abbe Hieronymus de Egina, certa vez, chegou ao ponto de ter uma relação tão extrema com Deus, que certa vez, para vocês terem ideia, quando sua discípula Amadeu Praxia quis, de certa maneira, tentada de ter uma vida não eremítica com ele, dentro de uma ermida, queria ter provado a vida de convento, ela que desde jovem foi muito sofrida, desde a catástrofe da Ásia Menor, e tinha o desejo de um dia provado que seria a vida com o Tipicum, no cenóbio, com monjas, e tinha essa grande vontade de um dia ver como era a vida normal num convento, e não ficar rezando apenas com o ancião, sendo ela sua única discípula. E certa vez ela decidiu abandonar, pediu a bênção e disse, eu vou seguir para um convento. E ele disse, está bem, pode ir. E sério ficou. No meio do caminho, quando desembarcou em Piraeus, de repente adormeceu e teve uma certa visão a respeito de a própria mãe dela. Se deparou diante de um ícone
E diante desse ícone, a própria mãe de Deus saiu do ícone e disse a ela: a pessoa que mais me ama em todo o mundo é Padre Jerônimo. E nesse momento ela acordou e começou a soluçar com lágrimas como uma criança. E voltou correndo para a Jerônimo, e nesse momento ela não queria contar essa visão a ele para não colocar a sua vaidade, não destruir sua vida espiritual, não colocar em vaidade. E quando ela chegou, ele ficou completamente sério, mexendo nas suas ferramentas, não comentou nada, mas sendo claro e evidente, sabia que ela havia tido tal visão. E aí, não aguentando em si, certa vez ela comentou a ele por alto: Padre, não se parece-me que o senhor ama muito a mãe de Deus, não? E ele não disse nem que sim e nem que não. Com um sorriso sarcástico deu a entender que sabia da visão que ela havia tido. Veja o nível de intimidade que os santos, até mesmo no século XX, possuíam com Deus. Ao ponto de, em toda a terra, a própria mãe de Deus dizer, comunicar: este Padre Jerônimo, ninguém na terra me ama mais do que Padre Jerônimo. Veja o nível de ser consumido pelo amor de Deus. Essas pessoas chegaram, mas primeiro elas tiveram que passar por muitos sofrimentos, aberrações na vida, e essa é a nossa cruz, não podemos rechaçá-la. Se nós rechaçarmos essa cruz, estamos dizendo que nós já nos achamos indignos de tomar a cruz. E se quem tomou a cruz foi Cristo, como podemos ser pneumatóforos de Cristo, ou seja, portar Cristo, se não passamos pelas mesmas coisas que ele passou? É o mínimo que ele nos pede. Temos que suportar a cruz como ele suportou. E nisso sermos purificados ao ponto de que depois que a nossa impureza é retirada de nosso coração, ele pode vir morar em nós. Mas antes disso é impossível. Por isso aqui purificar-se através da invocação de seu nome, tanto por dentro quanto por fora. Como Santo Inácio dizia, alguns louvam Deus só apenas pelos lábios, e seu coração está longe de Deus, mas não é o meu caso, dizia Santo Inácio de Antioquia. Eu tenho constantemente o nome de Deus nos meus lábios, porque ele constantemente está no meu coração. Vejam que nível de oração incessante possuía Santo Inácio. Por isso mantenhamos a vigilância. Santo Isaac Auxílio insiste que nós devemos abandonar tudo e ir para o deserto, a fim de se unir com Deus. Mas aqueles que não podem e ficam ainda na cidade, no meio de famílias e multidão, como é a maioria do caso de nós todos, há uma maneira de manter a purificação ativa: vigilância sobre os pensamentos. E se ao menos mantemos toda vez os pensamentos impuros longe de nossa mente, lutamos com todas as nossas forças e muitas vezes vamos cair, isso é evidente, mas todas as vezes que caímos, temos que levantar novamente e continuar lutando para purificarmos. Cultivando o amor. Como nós provamos que amamos alguém? Através de atos, de não desistir desse amor. E então, se perseveramos nesta vida em Cristo, através das leituras dos Santos Padres, da leitura da Escritura, ao ler as Santas Escrituras, veremos que com o tempo já não será uma leitura de um livro qualquer. Deus falará conosco através da leitura das Escrituras. E Deus nos explicará o que Ele quer para cada um quando lermos os Santos Padres. E depois nós daremos uma resposta ao que Ele disse a nós através da oração. E a oração não será para nós apenas um repetir de palavras vazias. A oração, misticamente, será a nossa conversa com Deus. Se a leitura da Escritura Ele conversava conosco, a oração será a maneira que aprendemos pelo próprio Espírito, naturalmente, de como conversar com Deus. Depois, passaremos a ter núpcias com Ele a cada liturgia. A cada maneira onde nós nos unimos nos nossos cantinhos dos ícones, fechamos a porta do nosso quarto, apagamos as luzes e acendemos as lamparinas, ali aprenderemos, pela graça de Deus, como fazer daquilo núpcias. E se o concluir das núpcias é que o homem se dá a uma mulher completamente ao ponto de unirem-se de corpo e alma, quais são as núpcias entre o cristão e seu Deus? Na comunhão dos santos dons do corpo e sangue de Cristo, na boda de núpcias que é a liturgia, mas continuando essa liturgia de maneira noética, cada dia dentro da cama nupcial do coração. E essa é a maneira de ter uma vida em Cristo, a qual o Diário de São João de Compostela nos ensina muito bem. Nosso metropolita e nosso monastério sempre nos instigam a adicionar à nossa leitura diária dos Santos Padres de São Macário o Grande e Isaac Auxílio também a minha vida em Cristo. Porque é imprescindível para que, de uma linguagem simples e do coração de alguém que já estava purificado, entendermos como também sermos purificados, tal como São João de Compostela, que viveu há poucos 100 anos atrás, está muito próximo de nossa mentalidade no mundo moderno, e lendo esse diário, poderíamos aprender como se apaixonar por Deus e os frutos do que é uma vida de quem vive apaixonado por Deus, e nisso colocarmos em prática essas ações. E com o tempo, na perseverança, na diligência, de degrau em degrau, com quedas e levantar. Toda vez que cairmos, levantarmos. Deus nos ensinará como sermos pessoas dignas
de ter uma vida em Cristo. E então, tendo uma vida em Cristo, Cristo também terá uma vida dentro de nós. E isso para nós será a maior das alegrias, será o maior dos amores, será o maior dos matrimônios, será o maior de todos aqueles banquetes nupciais que alguém poderia se esperar, já nesta vida. Porque se nós tampouco abrirmos os olhos já nesta vida, tampouco abriremos naquela e passaremos para outra vida cegos. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, felicito-vos grandemente pela festa de Santo Inácio de Antioquia, o portador de Deus, aquele que de fato inaugurou para todos, até fisicamente, o que é ser um teóforo, Padre. E nisso depois comemoramos não só Santo Inácio, mas todas as infinitas carreiras e fileiras de santos teóforos. Como iniciamos e finalizamos nossas orações dizendo, pelas orações de nossos santos teóforos padres, Senhor Jesus Cristo tem piedade de nós, pelas orações deles, que já se purificaram, que Deus nos conceda também a graça, justamente com São João de Constrá, de entendermos como também podemos purificar o nosso coração através de uma vida em Cristo, nos tornando pessoas completamente apaixonadas por Cristo. Que disso, nosso Senhor nos faça dignos pelas orações de Sua Puríssima Mãe de todos os santos. Amém.